Nós vamos estar lendo em Hebreus, capítulo 13, versículo 7. Hebreus 13, versículo 7. Diz assim: lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Podeis assentar, queridos? O que nós vamos tratar esta manhã é o dom de liderar, né? Às vezes nós ouvimos muito falar de liderar, às vezes nós ouvimos muito falar de ter o dom, e às vezes essas duas palavras, elas são tão comuns à nossa vida, que nós não sabemos o peso que ela traz para nós. O que é um dom? Né? O dom, ele é uma capacidade ou uma habilidade que Deus nos dá de fazer algo. Por exemplo, existem as pessoas que estavam aqui agora, elas têm o dom de cantar. Eu, por exemplo, não tenho dom nenhum de cantar, né? Você tem o dom de alguma outra coisa que Deus lhes deu. Ou seja, dom nada mais é do que um presente que Deus dá a cada um de nós. E saibam todos vocês que todos nós temos um dom. Se ainda você não descobriu qual é o seu, procure a Deus, que Ele vai te mostrar. Porque Deus, Ele dá dom a todas as pessoas, tá bom? Mesmo que você seja aquele irmão, aquela pessoa que ela só fica intercedendo. Ninguém está vendo você, ninguém está vendo o que você está fazendo, mas Deus está. Porque a intercessão, ela serve como um alimento para que aqui o culto ocorra de forma saudável, de forma abençoada. Então, lembre-se que dons todos nós temos. Amém? E a outra palavra que também é bastante falada, mas às vezes não é tão explorada, é liderar. O que é liderar? Liderar é a arte de nós conseguirmos conduzir pessoas a fazer uma certa coisa. Por exemplo, numa empresa existem os líderes, né? Antigamente nós chamávamos de encarregados, antigamente nós chamávamos de chefes. Hoje, né, com as coisas mudaram um pouco, nós tratamos as pessoas, né, que são superiores a nós como líderes. Então, esses líderes, eles têm a capacidade ou então a responsabilidade de conduzir a pessoa a fazer algo, seja lá na empresa, né, ou seja em qualquer outro lugar. Aquela pessoa que é o líder, que é o encarregado dentro da empresa, o que ela vai fazer? Ela vai ensinar aquela pessoa a trabalhar, ela vai cobrar também dela as responsabilidades que temos a fazer, e porque ela é cobrada também. Então nós temos que entender que o peso que se cai sobre um líder é bastante. A responsabilidade que um líder tem é muita. E às vezes, quando nós olhamos essa palavra dentro do propósito de Deus, muitas vezes nós falamos assim: é melhor não ser líder. Porque líder é responsabilidade, líder é serviço, líder é trabalho, né? E nós sabemos que, infelizmente, quando nós cuidamos do povo, quando nós cuidamos das pessoas, não agradamos a todos. Jesus não agradou a todos, né? Mas nós temos que entender, queridos, que se nós somos colocados como líderes diante de Deus, pelas bênçãos do Senhor, nós temos o respaldo dele em nossa vida. Nós temos o apoio do Espírito Santo junto a nós. Então nós podemos entender que a liderança dentro do plano de Deus, dentro dos propósitos do Senhor, ela não é tão pesada quanto parece. Ela é algo, um fardo que o Senhor carrega junto a nós. Então, às vezes, se você pensou uma vez, duas vezes em sair da liderança ou não aceitar o cargo de líder, saiba que o Espírito Santo está com você. E ele vai te conduzir e ajudar a você carregar
o seu fardo. Mas diante de tudo isso, né, o que nós precisamos fazer para ser um bom líder, né? Um bom líder, primeiramente, ele precisa ter algumas coisas. Uma delas é ter caráter, né? O que é caráter? É honestidade. Imagine, por exemplo, eu estando aqui em cima do púlpito, né? Falando com os irmãos, e a minha vida lá fora, ela ser uma vida desonesta, uma vida falsa, uma vida que não traz a responsabilidade de levar a palavra de Deus, né? Imagine que lá fora eu começo a mentir, eu começo a fazer coisas erradas, e como que eu vou tratar com o meu caráter diante de Deus? Então, um líder, primeiramente, ele tem que ter um caráter bom, ele tem que ter uma honestidade, ele tem que ser verdadeiro, né? Uma outra coisa que o líder deve ter é humildade, né? O que é ser humilde? É saber que nós dependemos de Deus. Não adianta a pessoa ser aquela pessoa arrogante, aquela pessoa que só ela sabe tudo, que o jeito que ela faz está certo. Vou pegar, por exemplo, o meu exemplo. Eu estou aqui, tudo o que eu faço, tudo o que eu falo está certo. O que vocês acham não importa. Isso não é uma pessoa humilde. Isso é uma pessoa soberba. E a humildade nós entendemos que é a dependência de Deus. Eu estou falando aqui com os irmãos, mas as palavras são de Deus, não são as minhas palavras. E se eu falasse com as palavras dos homens, eu não falaria nada e não teria alimento nenhum. Mas quando nós colocamos na humildade e deixamos Deus falar com nós, nós nos colocamos para que Deus trabalhe em nossa vida, aí sim, a humildade, ela nos coloca em contento para com Deus, em ligação verdadeira para com o Senhor. Outra coisa que nós precisamos ter é integridade. Sabe quando você vai, por exemplo, lá no mercado ou em algum comércio, e você dá um dinheiro e a pessoa te volta um troco errado, né? Ou a pessoa cobra errado, e aí você sai lá fora e fala assim, hoje eu ganhei o dia, né? Eu fui lá, eu comprei, fiz a minha compra, dei tanto, e ainda voltei com um tanto a mais, né? Isso aí não é ser íntegro para com Deus, não é ser verdadeiro. Integridade é ser verdadeiro, né? Os irmãos não estão olhando, eu posso pegar esse troco a mais e colocar no bolso, mas Deus está vendo. Então, integridade é nós trabalharmos com as coisas do mundo como se estivéssemos trabalhando na presença de Deus, que na verdade estamos, né? O que muito acontece é que as pessoas esquecem disso, que Deus está nos vendo a todo momento. Então ela acaba deixando de ser íntegro, ela acaba deixando algo do mundo corromper a sua vida, corromper a sua idoneidade, corromper a si próprio. E como que um líder, ele pode ser íntegro fazendo coisas dessa forma? Então nós devemos pensar bem nisso também. E ser líder também requer sabedoria. A sabedoria nós precisamos explicar de uma forma um pouco mais detalhada, porque a sabedoria muitas vezes ela é confundida com inteligência, né? Elas podem até andar juntas, a inteligência e a sabedoria, porém são coisas completamente distintas, né? Sabedoria é quando a pessoa consegue, com seus estudos, com seus conhecimentos, seja eles muitos ou seja poucos, ela consegue resolver situações com um resultado que agrade a Deus, que agrade a pessoa que está lhe pedindo. Essa é uma pessoa sábia. Agora, a inteligência não, é aquela que a pessoa estuda, que ela faz cursos, e, enfim, tantos outros estudos, e ela tem o conhecimento, ela tem a inteligência de ter tudo aquilo lá, porém, às vezes, essas pessoas, ela tem tanta inteligência e não tem sabedoria. Ela, com tanta inteligência que tem,
ela não sabe resolver situações que às vezes uma pessoa ali que tem pouco estudo consegue resolver. Então nós devemos preocupar-nos com isso. Sabedoria não é inteligência, embora elas possam andar junto. Então isso aí também é muito precisa, né, que o líder tenha isso aí na sua vida. É muito importante, tá? E aí, diante da palavra do Senhor, diante da Bíblia Sagrada, nós temos inúmeros líderes, né? Se nós pegarmos a Bíblia, nós vamos ver inúmeros líderes que nos chamam a atenção. Grandes nomes da Bíblia que nos trazem lições importantes de liderança. Mas nós vamos destacar apenas alguns, até por motivo de horário, né? Nós vamos começar com Moisés, né? Quem foi Moisés? Moisés foi um líder libertador. Imagine o povo no Egito, lá estava sendo escravizado, e aí Deus chama Moisés e fala: Moisés, você vai libertar o povo do Egito. Você vai tirar o meu povo daquela terra que está sendo ali constrangida, que está sendo humilhada. Você vai tirar aquelas pessoas dali. Então ele foi aquele líder libertador. Ele foi aquele líder que deu liberdade ao povo de Deus. Só que se nós analisarmos algumas características de Moisés, dentre tantas, nós vamos ver que uma delas é que Moisés era humilde. Moisés era uma pessoa humilde. Nós vimos que humildade, ele requer-se, né, dependência de Deus e não soberba. Embora Moisés se relutou um pouco aceitar o convite de Deus, né, mas Deus não deixou ele escapar. Conduziu ele realmente a tirar o povo, o seu povo, da terra do Egito, né, do Egito. Mas ele era humilde. Ele se colocava na presença de Deus, ele entendia que dependia de Deus. Por isso, ele foi achado por Deus como um líder importante. Uma outra característica também de Moisés é que ele era obediente. Como já disse, ele relutou um pouco no início, mas ali Deus foi apertando o cerco para ele ali, e ele acabou obedecendo a Deus. E foi ao encontro da terra lá do Egito para libertar o seu povo. E também ele era zeloso. Quando nós vemos ali o povo no deserto, depois da saída dele do Egito, o povo no exército, né? Deus falou para Moisés: Moisés, eu não aguento mais esse povo, eu vou destruir tudo, vou destruir a todos. O que ele fala? Não, Senhor, como vão pensar os outros? Vai destruir todo esse povo. Enfim, ele era um povo que se preocupava com aquelas pessoas. Ou seja, ele era um líder zeloso. Nós, como líderes, nós devemos ter zelo pelos que estão abaixo de nós, pelos nossos liderados, né, os que estão, que nós estamos liderando. Nós temos que ter zelo, nós temos que ter responsabilidade com eles, nós temos que ter paciência. Moisés era um homem paciente. Até a Bíblia nos fala sobre isso, que paciência igual a Moisés não havia outro, né? E ele tinha coragem. O que aconteceu? Ele foi lá falar com Faraó. Ele poderia ali, Faraó ter mandado o seu exército para destruí-lo, poderia ter mandado destruir de alguma outra forma, até escondido, enfim. Mas ele teve coragem. Deus deu a palavra e ele teve a coragem de ir ao encontro do Faraó e pedir para que libertasse o seu povo. É claro que nós sabemos que tudo era propósito de Deus, que ele passou por várias fases, né, até deixar, o Faraó deixar o povo sair. Mas ele era uma pessoa de coragem. Quem de nós, né, teríamos coragem para ir até uma autoridade suprema na época e pedir algo de tamanha importância e pensarmos, né, que poderíamos ser destruídos, que poderíamos ser ali completamente abatidos por essa autoridade? Se nós olharmos no nosso plano hoje,
não precisa muito, né? Se nós formos até autoridades superiores a nós, ali nós somos banidos, nós somos até processados, enfim. Mas ele teve coragem de ir diante de uma autoridade superior e solicitar a saída do seu povo, o povo de Deus, do Egito. E nós vemos ele uma pessoa corajosa. O segundo líder que nós gostaríamos de apresentar é Josué. Josué foi um líder conquistador. Foi através de Josué, claro que ele tinha todo o respaldo de que ele aprendeu com Moisés, mas ele foi o que libertou ou o que conquistou a terra prometida que Deus havia dado as instruções a Moisés, né? E por motivos que nós conhecemos da Bíblia, Moisés não adentrou a essa terra e Josué foi quem conduziu esse povo. Então ele foi aquele líder que conquistou a terra prometida para o povo de Deus, para o povo que o Senhor havia prometido. E algumas características também importantes de Josué é que ele também era corajoso. Nós vemos que Josué ele foi fortalecido por Deus para também enfrentar inúmeras opressões, inúmeras coisas que poderiam até tirá-lo do caminho de Deus. Mas ele foi ali, corajoso. Ele não temeu e foi pegando o exemplo de Moisés, ele foi avante. Ele também teve coragem, ele também foi ao propósito de Deus, como ele ali havia recebido. Ele também ele tinha visão de fé. Ele entendia os propósitos que Deus havia falado, que eles iriam conquistar a terra prometida. Aí, quando ele manda os espias lá à terra prometida, os espias voltam, né, com uma palavra negativa. Não adianta nós ir para lá, porque lá só tem gigantes, e lá não sei o que, tal. E Josué era um dos que estavam nesses 12, que falaram, não, nós vamos sim, nós vamos, porque lá, embora tenha essas pessoas, esses gigantes, nós vamos conquistar sim essa terra. Josué e Calebe, os dois que entraram. Ou seja, então ele era um líder que ele tinha visão, que realmente eles iam conseguir conquistar aquela terra que Deus havia dado como visão a Moisés e foi passado para ele. Então ele era um líder que tinha visão e tinha fé. Nós vamos. São gigantes, são fortes, mas nós somos de Deus. Deus está com nós. Então nós devemos entender que ele tinha fé também. Josué também era um líder estrategista, né? Quando Deus fala para ele, Josué, você vai rodear Jericó, né? Durante 6 dias você vai dar uma volta, e no 7º dia você vai dar 7 voltas. Aí o que acontece? Bom, Deus falou para mim fazer isso, mas como que eu vou organizar isso? Como que eu vou fazer? Né? Porque pensa, dar uma instrução a milhões de pessoas não é algo fácil. Ele tinha que ter uma estratégia. Então ele montou toda a sua estratégia e conseguiu conduzir aquele povo a rodear Jericó como Deus havia mandado. Ou seja, ele era uma pessoa estratégica. Ele tinha as estratégicas. E muitas vezes, queridos, nós precisamos no reino de Deus ter estratégias para trazer pessoas para Cristo, para nos colocarmos a ajudar pessoas a chegar a Deus. Precisamos ser estrategistas. Às vezes nós estamos falando para aquele parente, para aquele vizinho, para aquele colega, vamos para a igreja, ou vem para a célula, ou vamos aceitar Jesus. Não. O que nós precisamos? Estratégia, para conseguir conquistar aquela pessoa e trazer a Deus. E quem nada melhor para dar estratégia do que Deus, né? Deus pode dar estratégia para nós. E uma outra também característica de Josué é que ele era persistente. Mesmo que as condições seriam negativas
para que ele conseguisse conquistar aquela terra, ele foi persistente. Ele ali falou: eu vou conquistar aquela terra, porque Deus assim prometeu. E através da sua persistência, realmente, tudo aquilo que Deus havia prometido aconteceu. Eles conseguiram conquistar ali a terra de Canaã, a terra prometida, e ali viveram, né, durante tanto tempo, e depois assim vai a história que nós conhecemos. Um outro líder também importante foi Neemias. Neemias, ele era uma pessoa um líder, digamos assim, restaurador. Ele estava lá no palácio, ele era uma pessoa importante dentro do palácio, mas quando lhe contaram que a sua cidade ali, que Jerusalém, estava completamente destruída, o que ele fez? Ele falou: não, eu preciso ir lá consertar essa cidade, eu preciso restaurar essa cidade. Então ele foi um líder restaurador, né? Muitas vezes nós precisamos nos colocar também na nossa vida como líderes restauradores. Quantas pessoas que nós vemos que eram da nossa igreja, que faziam parte desse corpo de Cristo, que hoje não estão mais no caminho do Senhor. Nós precisamos ir lá restaurar essas pessoas. Nós precisamos ir lá trazê-las de volta. Precisamos ser líderes restauradores, como Neemias fez, né? Como Neemias se preocupou em restaurar a casa do Senhor. Nós precisamos também restaurar vidas para a casa do Senhor. E algumas características, né, também de Neemias, a sua visão de propósito. Ele identificou que Jerusalém estava destruído e que ele precisava ir lá restaurar. Ele poderia simplesmente falar assim: como está lá Jerusalém? Está todos os muros caídos, a cidade está completamente destruída. Fazer o quê, né? Aconteceu. Muitos de nós às vezes fazemos isso, né? Ou a pessoa lá saiu da igreja e não quer mais voltar. Fazer o quê, né? Acontece. Não, nós fazemos errados. Nós devemos ir fazer como Neemias fez, ir ao encontro dessa pessoa e trazê-la de volta. Neemias, quando ele viu a cidade de Jerusalém ali decaída, ele se preocupou em restaurá-la. Então ele tinha essa visão e um propósito: não, eu vou lá e vou restaurar. Foi lá, conversou com o rei, enfim, nós conhecemos a história, mas ele realmente teve uma visão para o seu propósito. Uma outra característica dele também era organização. Já viu aquele líder que é desorganizado, né? Vamos pegar um exemplo de célula. A célula, nós sabemos que cada célula tem um dia, né? Aí no dia da célula, aquele líder vai: preciso preparar a mensagem, preciso ver qual vai ser o louvor, qual vai ser a dinâmica. Nem lanche eu me preocupei com isso, né? Faltando ali meia hora para a célula, a pessoa vai ler a mensagem, vai estudar a mensagem. Será que vai ser uma célula? Pode até ser uma célula bonita, pode até ser uma palavra bonita, mas será que vai ser uma célula que vai reestruturar as pessoas? Então, Neemias, ele era organizado. Ele organizou todo aquele povo que iria ajudá-lo, né, em grupos, para que aquelas pessoas eles trabalhassem. Nós conhecemos, quem não conhece, pode ler o livro de Neemias, né? Você em casa, se não conhece o livro de Neemias, leia para você ver quão difícil foi a caminhada de Neemias, que ele teve que, as pessoas, elas reconstruíam Jerusalém e ao mesmo tempo estavam ali com as armas para defender o povo. É assim que nós devemos entender, né? Que nós devemos organizar as situações para que tudo dê certo. Sem organização, nada funciona, tá? Outra coisa também, coragem. Olha a coragem novamente, né? Neemias também era uma pessoa de coragem, porque quando os reinos ali ao redor começaram a afrontá-lo, ele teve que ter coragem para continuar com o seu propósito,
para continuar com a sua obra de reconstruir a cidade. Ele poderia muito bem, né? Estou sendo oprimido, estou com medo aí do povo, dos reinos ao redor, então eu vou desistir. Deixa aí a cidade aí. Não, ele teve coragem. Mesmo sendo afrontado, ele foi lá e concluiu a sua obra. Ele foi lá e teve coragem para ficar na organização do povo, dando coragem também, né, para as pessoas, para que permanecessem firmes. E assim ele conseguiu vencer aquilo que o Senhor havia dito no seu coração. E a presença diante de Deus. Neemias, todas as vezes que ele ia fazer algo, ele orava a Deus, ele pedia direção a Deus. Será que nós estamos fazendo isso em nossa vida? Nós estamos, por exemplo, quando vou buscar uma pessoa, quando vou falar de Deus a uma pessoa, será que eu chego a Deus e falo: Senhor, me ajude, Senhor, me dê força, me dê palavras para falar? Ou simplesmente, eu vou lá na casa lá do fulano, do ciclano lá, eu vou falar de Deus, se ele aceitar, aceitou, se não aceitar, eu fiz minha parte. Nós somos muito assim, né? Nós humanos somos assim, fiz minha parte. Não quis, né? Não é assim não. Nós temos que orar a Deus: Senhor, eu vou lá convidar aquele irmão, aquela pessoa, meu colega, meu vizinho, meu parente, para vir à igreja, para sentar ao meu lado no culto, para participar e alimentar da palavra de Deus. Me dê a palavra correta, toca no coração dele, move, né, o seu espírito, sua alma, em sentir sede, em sentir gozo, em sentir prazer e vir à casa de Deus. Então sempre nós temos que pedir a direção de Deus em tudo que fazemos. E como não podia faltar, o nosso outro líder é Jesus, né? Esse é o líder completo e perfeito. Esse não temos nem como enumerar características, né, da vida dele. Mesmo assim, eu sou ousado em colocar algumas, né, dentre infinitas, né, vamos trazer também algumas. Jesus tinha coragem. Os 4 que nós falamos tinham coragem. Então coloquem na sua vida: coragem é uma coisa importante para ser um líder. Você vai ser criticado, você vai ser aborrecido, enfim, mas tenha coragem, né? O inimigo vai se levantar, mas Deus está no controle de tudo. Amém? Então nós temos que ter coragem. Nós vemos que nos 4 líderes apresentados, os 4 apresentam uma característica de coragem. Isso é muito importante para nós. Empatia. Jesus se coloca em nosso lugar. É isso que nós devemos fazer para com os nossos, né? A pessoa está passando ali por um momento, uma situação de alguma coisa que acontece na sua vida, nós devemos ter essa empatia. O que está acontecendo? Vamos sofrer juntos, mas vamos vencer junto também. Ter essa empatia. Jesus era assim. Jesus, ele tinha essa empatia. Ele se colocava no lugar das pessoas, e até hoje ele se coloca no nosso lugar. Você já viu algum motivo da sua vida você chorar e não sentir a presença de Deus? Se você buscar, Deus, Jesus, está com nós em todos os momentos. Então, como diz, ele sofre com nós, mas ele tem vitória ao nosso lado. Amém? Outra característica de Jesus, né? Compaixão. Ter uma certa... Se nós falarmos dó, é algo que não fica bem mais para entendimento. Vamos falar assim, ter dó, ter pena, compaixão de uma pessoa. Nós vemos que a pessoa está sofrendo, nós vemos que a pessoa ela está passando por alguma coisa que está ali difícil, e nós devemos ter essa dó, essa pena, essa compaixão para as pessoas.
autoridade espiritual. Isso não podemos falar, né? O que Deus falava, que Jesus falava, era autoridade e ponto. Ensino constante. Nós temos que ter ensinos constantes para aqueles que estão nos assistindo, para aqueles que estão nos vendo. A nossa vida, ela deve ser um constante ensino para essas pessoas que nos veem. Isso também é importante. E o exemplo de tudo. Jesus deixou o exemplo de tudo para nós. Tudo que você pensar, você pode olhar para Jesus. Senhor, será que eu posso fazer isso? Olha para Jesus. Se fosse Jesus, ele faria ou não? Eu acho que não. Então não vou fazer, né? Nós, queridos, a nossa mente, ela gosta de nos trair em alguns pontos, né? Às vezes nós ficamos na dúvida, será que devo ou não fazer isso? Quando nós linkamos essa ideia a Cristo, a nossa mente responde. Será que eu posso fazer? Jesus faria? Não, então eu também não devo fazer. A nossa mente sabe discernir isso, só que ela gosta de nos trair. Tome cuidado com a mente, tá? A função de um líder, para sermos bons líderes, inspirar, motivar as pessoas, né? Aquele líder que vai lá e fala, ô irmão, vamos no culto, vamos hoje lá com nós, né? Ah, irmão, hoje não vai dar. Beleza, então. Quando der, o irmão vai. Não, motivar, né? Nós temos que inspirar. Ô, irmão, vamos lá no culto. Não, não vai dar. Não, mas vamos, querido. Vamos lá, eu venho te buscar, eu venho te trazer, depois a gente sai comer um lanche, né? Recebemos aí o salário, o pagamento, vamos lá comer um lanche, tomar um sorvete. Motivar. É isso que um líder, um bom líder, ele faz, né? Tem que motivar, inspirar as pessoas, guiar. Você está vendo que ali a pessoa ela está andando nos caminhos errados. Você vai ter que ir lá, chamar ela num canto e falar, meu querido, isso que você está fazendo não condiz para com Deus. Vamos traçar um outro caminho para você. E esse outro caminho que eu tenho para lhe apresentar é Cristo. Vamos seguir os exemplos dele. Vamos andar nos caminhos dele, que tudo vai dar certo. Então, guiar é importante também. Proteger. Proteger. Por que proteger é importante? Porque você está tratando com uma pessoa e aí chega outro lá de fora. Você vai nessa igreja, ou você está indo atrás desse Jesus, desse Cristo, você está perdendo o mundo. Você está deixando de aproveitar as coisas, entre aspas, boas que existem no mundo para andar atrás de Bíblia, atrás de igreja. Aí entra a nossa defesa. Não, espera um pouquinho aí, né? Esse caminho que você segue, essa alegria que você segue do mundo, ela é uma alegria falsa. Ela é uma alegria que não condiz com a verdadeira alegria que é de Cristo. Então nós temos ali que proteger. Porque imagine uma pessoa que está chegando agora na igreja e recebe um balde de água fria dessa forma. O que a pessoa vai fazer? É verdade, né? Ao tempo de eu estar aqui, num culto, eu poderia estar lá, ou de manhã, né? Estar dormindo um pouco mais. Ou à tarde, poderia estar, sei lá, passeando. Não, mas eu estou na casa de Deus. Então ali, nos guiar é bom, nos proteger também. E ensinar, nós devemos ensinar a todo instante, né? Não tenho conhecimento disso. Mas espera aí, eu vou te explicar dentro da palavra. Eu ouvi falar que é assim. Não, não é assim. Então nós devemos ensinar sempre dentro da palavra de Deus. Porque hoje nós vemos que a internet ela é muito boa, porém muito má. Ela instiga as pessoas a seguirem caminhos errados. Instiga as pessoas a andarem em coisas que atrasam o caminho do Senhor. Então nós devemos ensinar o correto para essa. E agora você quer ser um líder forte, fortalecer um líder, como deve ser feito? Oração, leitura da palavra, comunhão, isso que nós estamos tendo aqui é muito importante. E por falar de comunhão, eu convido a você que nos assiste pelas ondas da internet,
que não fique só no virtual, que venha fazer parte com nós aqui na comunhão presente. Espero vocês. Essa comunhão que nós temos, ela é fundamental para aquecermos aquela brasa do Espírito Santo junto para com Deus, né? Porque imagine assim, você vai orar lá na sua casa, no seu quarto, na sua devocional, maravilha, nós devemos fazer isso. Só que ao mesmo ponto, nós devemos estar lá junto no fogo, né, que é a igreja, fogo do Espírito Santo. Imagine lá a sua churrasqueirinha lá, né, hoje domingão, churrasqueirinha lá com o churrasquinho, o carvão, aí você vai lá, pega um carvãozinho, puxa ele de fora assim, né? O que vai acontecer com aquele carvãozinho? Daqui a pouco ele apaga, ele esfria. Comunhão é importante para nós estarmos sempre ligados com Deus. Serviço na obra de Deus. Como falei no início, você pode até trabalhar lá na intercessão, que ninguém está vendo, Deus está. Irmão, você não faz nada na igreja? Não, só faço intercessão. Só faço intercessão? Olha uma coisa boa, pessoas orando de joelhos lá, para que o pastor ou o ministrante que estiver aqui, esteja contribuindo para que o culto ande, para que o culto dê frutos. Você acha que isso não é bom? Eu só faço intercessão. Não, queridos. Como falei no início, é o dom de cada um. Porém, então, serviço na obra de Deus é muito importante. E a dependência constante de Deus. Dependo de Deus a todo instante. Se Ele não me desse o respirar, eu não estaria aqui. Se Ele não me desse o acordar ou o levantar, eu não estaria aqui. Então, eu agradeço a Deus por mais um dia de vida, que o Senhor assim nos dá. Então, a dependência de Deus constante, né? No Natal eu vou viajar, no Natal eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas você vai estar vivo até no Natal? Nós dependemos de Deus. Não sabemos nem se nós vamos passar esse dia, esperamos que sim, né? Mas não sabemos até se vamos findar este dia. Então, depender de Deus é sempre muito importante, tá? E o que nós devemos entender é que um líder, ele tem um chamado de Deus, tá? Um líder, ele tem um chamado de Deus. E esse chamado é um chamado especial. Deus chama nós para sermos especiais para a sua obra. Aí a pessoa pensa, mas somente aqueles que têm um cargo, ou somente aqueles que têm uma função dentro da igreja, é líder? Eu digo a vocês que não. Se nós tivermos características de líderes, como nós vimos aqui, e se nós tivermos Deus em nossa vida, se nós entregarmos a nossa vida para Cristo, nós todos podemos ser chamados de líderes. Você que nos assiste, você é um líder. Você, se tiver as características de um líder, e se você entregou os seus caminhos para Cristo, você também é um líder. Se você não se sente assim, hoje a hora de você tomar a decisão, tá? Que você possa tomar essas características, entregar a sua vida para Cristo e fazer também parte da liderança de Deus. Nós somos líderes. Não é pelo meu cargo, não é pela minha função, mas sim por aquilo que Deus trouxe a cada um de nós. Amém? Liderar é servir, amar e guiar pelo exemplo de Cristo. Cristo deixou o exemplo para cada um de nós. Basta somente nós seguir. Basta somente nós nos colocarmos à sua vontade. Amém? Feche os olhos nesse momento.